Olá, boa tarde, primeiro M, bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre desenho e audiovisual, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre como que é a interação entre as tecnologias, né? Como que a gente utiliza as tecnologias no desenvolvimento de produções artísticas, principalmente dando ênfase à questão do desenho, né? Como que ele vai avançar durante as épocas, tá? E como que ele vai chegar aí na produção audiovisual, tá bom? Então vamos lá. Então, o nosso conteúdo de hoje, a gente vai abordar um pouquinho sobre o desenho, como que é o desenvolvimento do desenho, como que é o desenvolvimento de toda a questão evolutiva, né? Como começou o desenho, como que ele melhora, como que os artistas vão trabalhar o desenho e qual a questão do recurso audiovisual, por exemplo, né? Utilizando aí a tecnologia. Então, nosso objetivo hoje é explorar as ferramentas e os recursos das tecnologias digitais em manifestações artísticas e culturais de modo ético e criativo. O que seria modo ético? Modo ético seria a gente não ferir nenhuma regra, nenhuma lei, né? Não atingir nenhuma questão de diretrizes, né, ao criar essas produções e usar de forma criativa, ou seja, utilizar essas ferramentas para criar cada vez mais e mais produções artísticas, né, de variadas linguagens aí, tá bom? Então, para começar, vamos parar e pensar um pouquinho. Será que existe uma relação entre arte e tecnologia? O que seria essa relação entre arte e tecnologia, por exemplo, né? Então, se a gente pensar em tecnologia, será que ela só existe hoje? Ou será que tecnologia ela existe em tempos antigos? Será que as épocas que vieram antes da gente, será que elas também não tinham a sua própria tecnologia? Será que tecnologia é um termo que é só utilizado do século XX para frente? E o que a arte tem a ver com isso? Por que a gente pode relacionar arte e tecnologia, né? Quais as tecnologias que você conhece que são utilizadas nas linguagens artísticas? Então, se a gente for pensar em termos de tecnologia, a gente poderia falar celular para tirar foto, para gravar vídeo, a gente pode falar do cinema, de câmera para gravar cenas, a gente pode falar de software de desenvolvimento, tanto de inteligência artificial, né? Então, hoje a gente conhece várias coisas, programas que são utilizados para as linguagens artísticas, mas e antigamente? Quais eram as tecnologias que eram utilizadas nas artes, né? Qual era a tecnologia de uma pintura do século XIX, por exemplo? Qual que era a tecnologia de uma pintura do século XVIII ou de uma escultura da Grécia Antiga, tá? Aqui na imagem, a gente tem a foto da exposição imersiva sobre as obras do Van Gogh, né? Que está bem atual hoje esse tipo de exposição, que são exposições onde você tem espaços e as obras são reproduzidas usando todo o recurso tecnológico, etc. Tá? Então vamos lá, arte e tecnologia, né? Então vamos falar lá sobre desde a arte rupestre até a arte digital. Qual que é a relação entre isso, né? Então se a gente for pegar na história, já desde os tempos mais remotos, os tempos mais antigos, arte e tecnologia elas andam juntas. Por quê? Quando a gente pensa em tecnologia, eu estou falando de técnica, tá? Tecnologia é técnica, é aquilo que eu utilizo para criar algo. Então, qual que era a tecnologia no período da pré-história? Era uma ferramenta, seja ela uma ferramenta de caça ou uma ferramenta utilizada no cotidiano. Então, eles desenvolviam ferramentas para poder caçar, para poder se alimentar, para poder fazer roupas, né? Então, para poder fazer coisas para aquecer. Então, isso é a tecnologia do período da pré-história. E quando a gente fala de arte, vamos falar lá da arte rupestre, né? Então, o que é arte rupestre? A arte rupestre é toda a arte produzida no período da pré-história. Rupes vem de rocha, então nós estamos falando principalmente das pinturas e esculturas da pré-história. Como que elas foram criadas? Como que elas foram utilizadas? Não tinha tecnologia nesse tempo, né? Não existe tecnologia, essa palavra? Lógico que existe, né? Quando a gente fala, então, de contexto de tecnologia, a gente não pode relacionar somente a computador, a tablet, a celular, a site, a rede social, a software,
né, e ferramentas e equipamentos eletrônicos. Não, a gente tem que pensar que a tecnologia, ela existe dentro de uma época. Então, por exemplo, durante o período da arte rupestre, a gente tem as tintas. A produção de tinta, ela é uma técnica, ela é um processo técnico. Então, é o desenvolvimento da tecnologia para desenvolver tintas, né? Pincéis, ferramentas para esculpir. Tudo isso é a tecnologia que eles desenvolveram, que estava diante deles, que era possível eles utilizarem, tá? Então, nesse período, a gente entende que tecnologia para o período da pré-história é o desenvolvimento de ferramentas que vão auxiliar no dia a dia, no cotidiano. E dentro do conceito artístico, são as ferramentas que eles utilizam para criar tinta, para criar ferramentas de esculpir, né? De tecer, tá? Então, essa é a tecnologia, por exemplo, da pré-história, tá? E durante todas as outras épocas, nós vamos ver que vão surgir aí várias outras formas de tecnologia de acordo com a necessidade de cada período. Então vamos lá. Observando essa imagem, que é a imagem de uma pintura rupestre, né, é uma fotografia, ou seja, um registro, né, utilizado com tecnologia para trazer para a gente essa informação, de uma parede de uma caverna com um registro de uma pintura rupestre, tá? Então, as tintas que eram utilizadas nessas pinturas, elas eram retiradas da natureza. Então, elas vão usar argila, vão usar carvão, vão usar mineral, entre vários outros materiais que vão ser misturados, principalmente a vegetais, né? Que eram utilizados como aglutinante. O que é um aglutinador? É algo que gruda, né? Que faz com que o pigmento grude. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Babosa. Se você tira aquela gosminha da babosa e você coloca algo que é pigmente, então, por exemplo, se você ralar carvão mineral ali, ele vai ficar escuro, ele vai se aglutinar, ele vai grudar. E aí vai formar esse creme mais viscoso que vai auxiliar na fixação desse pigmento. É toda a tecnologia que a gente tem hoje para base de maquiagem, né? Que você usa cera de abelha, né? Para poder fazer a base que fixa o pigmento. Então, pigmento é uma coisa, aglutinante é outra. Então, eles vão utilizar esses dois materiais juntos, através de uma técnica, que é a aglutinação, tá? Para criar o pigmento para fixar, tá? Então, as primeiras técnicas de pintura criadas, elas eram muito simples, né? Como deixar a marca da palma da mão. Então, eles passavam essa tinta, né? Esse pigmento na mão e pressionavam, né? A palma da mão na parede. Então, a gente tem uma caverna na França, onde todo o teto e as paredes recebem várias marcas de mão, tá? Utilizando esses pigmentos. Um outro pigmento também que eles utilizavam, que não necessitava de aglutinante, era o próprio sangue dos animais, né? Porque o sangue ele tem essa capacidade de manchar a superfície onde você encosta. Então, eles utilizavam esses recursos. Então, do sangue do animal, eles entendem que depois, com materiais da natureza, utilizando pigmentos, eles vão poder, né, tá colocando ali algo que grude. Quando eles passam sobre essa superfície, que é a parede, isso vai ficar marcado. Então, isso é um processo tecnológico, é um processo de técnica que eles vão desenvolver durante o período da pré-história para poder fixar, né, essa tintura ali. Então, essa era a tecnologia deles. Não tinha pincel, não tinha tinta pronta no tubinho. Era feito dessa forma, tá bom? Então, a arte, de forma geral, ela está em quase todas as culturas e ela está integrada com essas tecnologias de acordo com a sua época. Então, se você pegar a tecnologia da arte rupestre é uma, se você pegar a tecnologia dos gregos é outra, se você pegar a tecnologia do século XVIII e XIX também já vai mudar, tá? E ela ganha forma, tá? Ela para poder ganhar forma, ela se integra com a tecnologia. Então a arte ela vai evoluindo e vai se integrando o tempo todo com a tecnologia, tá bom? Seja por meio da utilização de diferentes suportes, dos equipamentos, das ferramentas ou das técnicas utilizadas, tá? Esse desenvolvimento ele permite, né? Ele vai permitir para gente
hoje uma grande diversidade de modos de criação. Então, por exemplo, esse que está na foto aí, que é o Pablo Picasso. O Picasso, no início do século XX, com o cubismo, ele vai desenvolver uma técnica de colagem, tá? Então, ele vai começar a produzir obras com técnicas de colagem, de recorte e colagem, tá? Hoje, a gente utiliza recursos de software, recursos que facilitam a criação. Então, você tem lá quem desenvolve HQ, mangá, utiliza os recursos como caneta digital, vai lá, faz o desenho no programa, altera a cor, altera a tinta, né? Então, tudo isso ele é desenvolvido com tecnologia. Então, com o avanço dessa tecnologia, você tem uma diversidade nos modos de criar arte, tanto na música quanto na dança. Então, vamos pegar, por exemplo, o que seria da música sem recursos de mixagem, de limpeza de som, né? Então, tudo isso precisa de uma aparelhagem, de programas específicos, sintetizadores. Então, tudo isso foi evoluindo com o passar do tempo, né? E essa evolução, ela proporciona que a arte, ela comece a ganhar várias formas. Então, se a gente fala, por exemplo, do cinema, no cinema começou como? O cinema começou, a ideia de movimento da cena, né? Ela vai começar lá na pintura rupestre também, com a repetição da figura. Depois da repetição, você vai ter o desenvolvimento da fotografia. A fotografia nada mais é do que você registrar a imagem. Aí os caras foram lá, os irmãos Lumière, e pensaram como que a gente coloca essa imagem em movimento, né? Então, eu vou pegar essa imagem em movimento, eu vou lá e vou reproduzir ela, vou acelerar ela, né? Vou tirar várias fotos. Então, a partir daí, eles criam uma máquina, essa máquina, eles colocam essas imagens sequenciais, e quando você movimenta, vai dar origem à imagem animada, que depois, mais para frente, vai ser aí a questão do cinema. Antes do cinema, você tem, para quem já viu aqueles livrinhos chamado flipbook, né? Que você vai desenhando movimento por movimento em cada página, e quando você acelera, ele cria um movimento. Então, quando a gente fala de técnicas, né? De desenvolver técnicas para a produção de obras de arte, são diversas as técnicas que foram desenvolvidas ao longo dos anos até chegar no que a gente tem hoje, tá? Hoje na dança, por exemplo, na dança você tem recursos que substituem o bailarino e vão utilizar, por exemplo, tem uma artista que ela vai fazer a dança do, não sei se é plástico, agora não me recordo, mas ela coloca, se fosse um plástico, né, em tubos e ventiladores. E aí, conforme o vento bate, esse plástico ele vai se movimentando e fazendo um movimento de dança, né? Então ele faz um movimento circular, um movimento todo sutil que lembra o movimento de uma bailarina, um movimento de perna, de braço, né, do balé. Mas o que ela está usando? O ventilador, vento, né? Um aparelho eletrônico que gera vento que vai fazer com que esse movimento aconteça. Você também tem dança de luzes, né? Então tem artista que trabalha, por exemplo, com luzes e aí faz o jogo das luzes, né? Dentro do teatro, o efeito de luz é muito importante, então a tecnologia da parte de iluminação vai contribuir para todo o processo de desenvolvimento do teatro, tá? Na música, a mesma coisa. Então, começou-se com música lá, com bater um objeto no outro. Hoje a gente consegue pegar uma música antiga, colocar ela no meio de uma letra nova, com sons novos, mixar, até mesmo alterar a voz, né? Tem gente que não canta tão bem assim, utiliza recursos de softwares de áudio para melhorar, deixar mais limpo o som, tá? Então, todo o desenvolvimento da tecnologia vai permitir que, dentro do conceito de arte, que é o que a gente está falando aqui, modos de criação surjam, seja nas artes visuais, seja na dança, seja na música, ou seja no teatro, por exemplo, tá? Aqui
a gente vai observar um pouquinho como é possível a gente ver o uso das diferentes tecnologias na arte nos museus, tá? Na internet e até mesmo na rua. Então, essa imagem aí que vocês estão vendo é a fachada do prédio do MASP, tá? Então, ela vai se tornar uma tela, né? Então, a fachada do prédio se torna a tela, se torna o suporte, para que a Regina Silveira, que é a artista, no caso, que criou aí essa imagem, ela vai pegar adesivos, ela vai criar adesivo de vinil, né? Adesivos vinílicos, vai estampar nesses adesivos que tem esses furinhos. O mesmo, pode ver que é muito parecido o tom de azul do céu, por incrível que pareça, no dia dessa foto, né? A gente tem o mesmo tom de azul. E nuvens, né? O efeito da nuvem. E aí você tem ali uma agulha com uma linha, como se ela estivesse costurando essa nuvem nesse fake céu, né? Que tá aí, nesse fake céu azul, costurando também essa imagem nessa base de concreto, como se desse uma continuidade do céu. Para as pessoas que estão do lado de fora olharem e como se tivessem a sensação de que aquela fachada não existe e que ali a gente tem a continuação do céu, né? Então ela vai fazer esses adesivos em impressão digital, então ela cria essa imagem de forma digital, ela vai mandar essa imagem para uma impressão, vai ser impresso placa por placa nesse vinil, tá? E depois vai haver a aplicação dessa fachada. Então, lógico, obviamente, ela para fazer essa obra, não é a artista que vai dar a cara a tapa, mas ela vai fazer todo um esboço e depois ela vai estar lá presente durante toda a colagem dessas placas, né? Fixação dessas placas, porque como é uma obra de arte, depois ela sai dali e vai para outro lugar. Mas essa obra é especificamente para a fachada do MASP, porque ela ganha exatamente o tamanho da fachada, tá? Então ela cria uma nova paisagem na cidade, porque ela tira aquela fachada do MASP e mostra pra gente uma outra coisa, que é um painel azul com uma nuvem, como se estivesse costurando ali, né, aquela imagem, tipo, olha, tô colocando aqui essa paisagem, né, para melhorar um pouquinho a visão de vocês, né? Então ela tá fazendo ali, além de trazer pra gente uma reprodução digital, ela também tá fazendo uma instalação, né? Esse é um termo das artes, você está instalando uma obra, então você está colocando ela ali, você está interferindo num ambiente urbano, né? Você está tirando essa obra de um espaço interno de museu e jogando ela para o externo, você está utilizando o próprio espaço de concreto para criar, tá? E você está criando uma nova paisagem. Então, tudo isso utilizando um recurso de tecnologia básico, que é a impressão. Então, ela cria a imagem de forma digital, faz a impressão nesse produto e esse produto vai gerar essa imagem que vocês estão vendo aí, que é a fachada que ficou lá no ano de 2010 em exposição, tá? Então, hoje na contemporaneidade, a gente percebe que essas intervenções, né, como essa, por exemplo, que a gente acabou de ver da Regina Silveira, a gente aprecia obras de arte de artistas que vão se apropriar cada vez mais dessas tecnologias para suas produções e de profissionais de tecnologia que criam esses produtos inspirados no mundo das artes, né? Das mais variadas formas de manifestação artística, então como pintura, escultura, o design, então por exemplo esse da Regina Silveira, ela vai criar o design e vai utilizar uma gráfica, né, que é uma coisa totalmente diferente da área dela, ela produz obras visuais, aí ela vai utilizar o recurso de gráfica, então tem todo o trabalho de adequar cada parte do tamanho da imagem que ela fez para aquelas placas, né, para que ficasse de tamanho grande. Então nós vamos ter diversos artistas que vão utilizar esses recursos e também de profissionais para poder reproduzir, tá? Então hoje a gente tem, né, principalmente na parte de audiovisual, recursos que vão inspirar e que vão auxiliar na produção, que é o que a gente vai falar agora, né? Que é justamente até mesmo para a gente poder sair do nosso mundo assim fechadinho e poder explorar ambientes através
de coisas digitais que não seja para criar, mas para apreciar. Que é, por exemplo, você, sem sair de casa, você pode interagir com artistas, então você tem a possibilidade de participar de uma palestra, de uma live, de conversar com esse artista. Você pode interagir com museus, então você tem lá galera que às vezes visita museu, e até tem museus também que fazem isso, que é o tour virtual, né? Então eles vão lá com uma câmera, gravam todas as áreas do museu, as obras, e aí é como se você estivesse dentro ali do museu, vendo essas obras, vendo esses recursos, né? Então você tem ali, você vê exposições, você vê acervos, tá? Eles também transportam obras de arte que às vezes nós não temos acesso. Então, por exemplo, no caso aqui a gente tem a exposição do Michelangelo, esse desenho que está na Capela Sistina, na Itália, ele não pode ser transportado porque ele é um afresco, ele está na parede da igreja. Então, como que eu vou ter acesso a ele? Através de uma reprodução. Como é feita essa reprodução? É uma fotografia, essa fotografia é ampliada, ela é digitalizada, ela é melhorada e ela vai ser levada para uma exposição que foi feita dentro do MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, que é especializado nesse tipo de reprodução. Então, vira esse painel gigantesco, onde você consegue se aproximar, ver os detalhes. Não é a obra em si, mas eu consigo pelo menos ter a sensação de que eu estou perto ali. Então, até mesmo o tamanho. Então, é como se tirasse a obra do lugar e colocasse ali para a gente ver, tá? Então, por meio desses recursos da tecnologia, né, e principalmente a tecnologia digital, a gente tem a mudança do conceito de fazer e de acessar essa arte, né, de ver como ela é produzida. Então, para quem tiver a oportunidade de visitar as exposições do Mise Experience, que tem trazido cada vez mais, então ela já trouxe do Leonardo da Vinci, trouxe do Michelangelo, agora, se eu não me engano, ela está com a do Salvador Dalí, para que tenha, que são exposições imersivas, né? Então você, dentro do MIS, você tem uma área que é como se fosse um salão bem grande, e aí ele é adornado por painéis, e ali naqueles painéis vai contando a história do artista, vai passando as obras, você vai vendo, também tem painéis interativos, então você participa, você ouve, você fica sabendo, então é bem legal porque os recursos, eles auxiliam na hora de aproximar a gente de obras de arte, tá? Uma das técnicas que é muito utilizada também dentro do desenho, né, a gente voltando a falar de desenho aqui, que é o storyboard. Para quem não conhece o storyboard, ele é uma técnica que começou com desenho manual e depois vai virar digital, tá? Então, a gente tem o recurso de storyboard, ele nada mais é do que o quadro de histórias. E essa técnica, ela foi utilizada e bem ampliada nos estúdios Disney, tá? Então, essa técnica, ela consiste em você planejar, né, e elaborar toda a sua animação em quadros, e aí esses quadros, eles são postos, né, de forma ordenada, cronológica, de acordo com a sequência da animação, e aí o produtor, o roteirista, ele vai contar. Lá quando começou na Disney, eles faziam isso no papel, colocavam num quadro, num painel, e aí você vê ele fazendo, né? Tá todo o desenho ali manual. Hoje, o storyboard ele é criado de forma digital. Então você tem um programa onde o cara vai lá, vai desenhando a sequência. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Então você tem o título da animação. Aí você tem o quadro 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria uma sequência, tá? Então aqui a gente tem o número de páginas, são 6 páginas, tá? E aqui a sequência, aqui dentro da animação, tá? Então é uma sequência ordenada, pode ver que o desenho vaza, né? Vaza, ele ultrapassa os quadrinhos, mas a gente tem noção do que é a sequência, do que vai acontecer. Então, o storyboard, ele é composto por imagens ilustrativas que são organizadas em uma série de sequências, que o objetivo é mostrar uma pré-visualização de um filme ou de uma animação. Então, como ele é um roteiro desenhado, esse layout ele é muito semelhante a uma história em quadrinho. Qual que é a diferença? A história em quadrinho você tem um balão de diálogo. O storyboard não tem balão de diálogo. A gente só tem um trecho do que está acontecendo de uma fala na parte de baixo, tá?
Então, hoje a gente conversou um pouquinho sobre as mudanças que ocorrem no desenvolvimento do desenho, né, de arte, desde a arte rupestre até a arte tecnológica, como no caso do storyboard, como no caso do acesso aos museus, tá? A gente compreende que os recursos e ferramentas não digitais, eles também são tecnologias, ou seja, tudo aquilo que foi desenvolvido em outras épocas, que não seja software, não seja computador, não seja programação, não seja nada disso, eles também são desenvolvimentos tecnológicos, então a tecnologia ela está presente em vários momentos da história, desde a antiguidade até a contemporaneidade. E a gente vê que o storyboard, eu vou passar para deixei para o final o vídeo minuto, né? Que o vídeo minuto é uma concepção hoje de cinema que é um curta-metragem feito com uma sequência de cenas rápidas para que a pessoa possa entender o conceito, né? São formas de produzir arte em ambientes digitais. Lógico que o storyboard ele vai começar de uma outra forma, tá? Mas ele vai evoluir aí para o ambiente digital. E você tem o vídeo minuto, que é a forma de fazer cinema com cenas rápidas, né, às vezes fotos ou só cenas gravadas de forma rápida, num contexto rápido, sem diálogo, sem muita interferência verbal, para produzir um filminho que tem um discurso ali dentro, né, e que atinge aí o público, tá bom? Então agora eu vou passar para vocês, né, vou compartilhar com vocês um pouquinho desse storyboard e do vídeo, né, para auxiliar vocês aí, né, nesse processo. Eu vou deixar aí para vocês, então, vou compartilhar na tela para que vocês possam ver o que é o storyboard e o que é o vídeo minuto, beleza?